Aula de exercícios. Nesta aula vamos resolver alguns exercícios do livro do Howard Anton, da seção 15.1. No exercício 1, item A, vamos calcular essa integral dupla iterada. Reescrevemos o integrando desta maneira. Para calcularmos a integral em relação a y, fazemos a substituição u igual a xy mais 1. Então, a derivada de u em relação a y vai ser igual a x. E esta integral na variável u vai ser integral de u elevado a menos 2 du, que pela regra do expoente é menos u elevado a menos 1, isto é, menos 1 sobre u. Aqui o y varia de 0 até 1. Fazemos o y igual a 1. Tem o menos da fórmula, vezes esse menos, vai ficar mais. Quando o y é igual a 0, o resultado vai ser 1. Escrevemos o 1 primeiro e essa expressão em seguida. Integral de 1 dx é igual a x, menos integral de 1 sobre x mais 1 dx é o ln de x mais 1. Aqui o x varia de 0 até 1. Fazemos x igual a 1. Quando x é igual a 0, vai zerar tudo. No item B, para calcularmos a integral em relação a y, nós fazemos a substituição u igual a y ao quadrado vezes x. Então, a derivada de u em relação a y vai ser 2xy. E esta integral na variável u, ela passa a ser integral de meio exponencial de u du. O resultado da integral é meio vezes exponencial de u. Como u é igual a y ao quadrado vezes x, então o resultado da integral é meio exponencial de y ao quadrado vezes x. Aqui o y varia de 0 até 1. Fazemos y igual a 1, tem o menos da fórmula. Quando y é igual a 0, nós vamos ter exponencial de 0 é 1, vezes meio, vai ficar meio aqui. Colocamos meio em evidência. Integral da exponencial de x dx é a exponencial de x. Integral de 1 dx é x. X varia de 0 até o ln de 2. Fazemos x igual a ln de 2. Tem o menos da fórmula, fazemos x igual a 0. Quando x é igual a ln de 2, nós vamos ter exponencial do ln de 2, que é igual a 2. No item C, nós vamos integrar em relação a x primeiro, depois em relação a y. Reescrevemos o integrando desta maneira, invertendo a base e trocando o sinal do expoente. Multiplicamos e dividimos por 2. Para calcularmos esta integral em relação a x, nós substituímos u igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Então, a derivada de u em relação a x é igual a 2x. Consequentemente, esta integral na variável u vai ser integral de y vezes u elevado a menos meio du. Usamos a regra da potência. Usamos o fato de que u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. O resultado da integral vai ser essa expressão, com o x variando de 0 até 1. Simplificamos este 2 com esse outro 2 aqui do denominador. Fazemos o valor dessa função quando x é igual a 1, menos o valor da função quando x é igual a 0. Agora, para calcularmos essas duas integrais, nós fazemos substituição. Aqui, por exemplo, fazemos u igual a y ao quadrado mais 2. Então, a derivada de u em relação a y vai ser 2y. Para calcularmos esta integral, nós fazemos u igual a y ao quadrado mais 1. E aí a derivada de u em relação a y vai ser 2y.
Usamos a regra da potência e obtemos o resultado final. No exercício 2, vamos usar a integral dupla para calcular o volume do sólido delimitado acima por essa superfície e abaixo por este retângulo. O volume deste sólido é dado pela integral dupla da superfície sobre a região de integração. Então, nós temos que definir os limites de integração e, consequentemente, a ordem de integração. Nós optamos por calcular a integral em relação a y primeiro. Então, o y varia de 0 até 2 e o x de 1 até 3. Esta integral em relação a y é obtida fazendo x constante. Integral de 3x ao cubo dy é 3x ao cubo y. 3x ao quadrado aqui é constante. Integral de y dy é o y ao quadrado sobre 2, com o y variando de 0 a 2. Fazemos o y igual a 2, tem o menos da fórmula. Quando o y é igual a 0, vai zerar tudo. Agora nós temos a integral em relação a x. Integral de 6x ao cubo dx, isso é 6 que multiplica x à quarta sobre 4. Então, vai ser 3 meios de x à quarta. Aqui vai ficar 6 que multiplica x ao cubo sobre 3, vai dar 2x ao cubo. X varia de 1 até 3. Fazemos o valor da função quando x é igual a 3, tem o menos da fórmula, fazemos o x igual a 1. O resultado vai ser 172. No exercício 3, vamos usar a integral dupla para calcular o volume do sólido compreendido entre esta superfície e esta região retangular. O volume do sólido é a integral dupla da superfície sobre a região de integração. Aqui também nós temos que definir a ordem de integração e os limites de integração. Quando a região de integração é um retângulo, tanto faz nós calcularmos a integral em relação a y primeiro ou em relação a x primeiro. Aqui nós optamos começar a integrar em relação a y. Então, o y varia de 1 até 2 e o x varia de 3 até 5. A integral de 2x dy é 2x vezes y. Integral de y dy é o y ao quadrado sobre 2, regra da potência. Aqui o y varia de 1 até 2. Fazemos o valor da função quando o y é igual a 2, tem o menos da fórmula, fazemos o y igual a 1. Integral de 2x dx, isso é x ao quadrado. Integral de 3 meios dx é 3 meios x, com o x variando de 3 até 5. Fazemos o x igual a 5, menos da fórmula, fazemos o x igual a 3. O resultado é 19. No exercício 4, vamos calcular o volume do sólido compreendido por esta superfície e pelos planos x igual a 0, x igual a 2, y igual a 3, y igual a 0 e z igual a 0. O volume do sólido é a integral dupla da superfície sobre a região de integração. Observe que a região de integração também é um retângulo. Aqui, nós optamos por calcular a integral em relação a y primeiro. O y varia de 0 até 3 e o x varia de 0 até 2. Nós podemos verificar aqui nas informações do problema. Observe que o x realmente varia de 0 até 2 e o y varia de 0 até 3. Integral de x ao quadrado dy é x ao quadrado vezes y. É a constante, vezes o y.
com o y variando de 0 até 3. Fazemos o y igual a 3, nós vamos obter 3x ao quadrado. Quando o y é igual a 0, vai zerar. Agora, calculamos esta integral na variável x. A integral de 3x ao quadrado dx vai ser 3x ao cubo sobre 3, ou seja, vai ser x ao cubo, com o x variando de 0 até 2. Fazemos o x igual a 2, obtemos 2 ao cubo, que é 8. Quando x é igual a 0, vai zerar. Então, o volume do referido sólido é 8. Esta aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo, volume 1. Um abraço e até a próxima.